Segurem-se em vossas cadeiras. Hoje é dia de atualização. Saiu o relatório fiscal da Sony e agora nós temos finalmente uma comparação atualizada, sem desculpas, pau a pau, sobre quem se deu melhor, mesmo após a compra da Activision pela Microsoft. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal. Um dia antes do grande evento da Microsoft, então estou cobrindo todas as notícias principais aqui para vocês. Por isso eu gostaria de te pedir para você aquele like antecipado se você já conhece a qualidade aqui do canal. Se você não conhece, mesmo de sempre, espera até o final do vídeo e aí você avalia, beleza? Bom, galera, hoje nós vamos falar então de relatórios fiscais. E eu sei que vocês curtem essa parada aqui de relatório fiscal, porque eles mostram a realidade das empresas, né? Pelo menos o melhor possível, já que algumas optam por continuar escondendo números que são bastante relevantes, né? Mas, tudo bem. Como vocês sabem, algumas semanas atrás nós tivemos, então, o primeiro relatório da Microsoft do Xbox, da sua divisão de games, após a compra da Activision. E os números, aparentemente, foram extremamente saudáveis. Pelo menos do ponto de vista de crescimento, parecia muito interessante. Como, por exemplo, o Xbox cresceu, né, no seu hardware em 3%, o conteúdo, serviços, aumentou 61%, isso adicionando a contagem da Activision, tá? E o total que a divisão de games fez aumentou em 49%, somando o que a Activision acrescentou, né, de um relatório anterior. Se você for considerar o crescimento do Xbox sem Activision, para quem tiver essa dúvida, né, o quanto que a Activision conseguiu acrescentar, o crescimento do Xbox, por exemplo, em conteúdo e serviços, teria sido de 6% sem Activision, tá? E o total da divisão de games teria sido 5%. Aí você já consegue ter um parâmetro para saber o quanto que a Activision somou ou não dentro dos relatórios da Microsoft. E aí, como resultado, nós tivemos então 7,1 bilhões em receitas gerados nesse Q2, né, da Microsoft. Lembrando que esse é o período que abrange de outubro a dezembro, tá, desse ano passado de 2023. O ano fiscal de 2023 não acaba necessariamente no mesmo ano literal, tá? Então, para quem não entende sobre essa parte dos relatórios empresariais, fica essa explicação. Então, dito isso, galera, quando a gente olhou para os números do Xbox, isso aqui parecia bastante interessante, né? Realmente a Microsoft conseguiu ter um retorno bacana aí com a Activision, embora nesse primeiro trimestre, né, após a compra, a Activision tenha dado prejuízo ao invés de ganhos, porque os custos da fusão foram maiores do que o retorno da Activision dentro das receitas do Xbox. Então, dessa vez, esses 2 bilhões a mais aí não foram, na verdade, 2 bilhões a mais. Na verdade, foram 2 bilhões para menos que a Activision trouxe de despesa para o Xbox. Mas enfim, vocês entenderam, né? E aí agora nós temos o relatório da Sony. Pois é, galera. O relatório da Sony seria equivalente, então, ao Q3, ou seja, o terceiro quarter, ou terceiro trimestre do ano fiscal da Sony, que termina primeiro que o ano fiscal da Microsoft, tá? Então lembrem disso, mas ele também equivale ao mesmo tempo do da Microsoft, ao Q2 da Microsoft, que é de outubro até dezembro. E aí, meus amigos, olha só como que às vezes os números podem enganar, né? Se você olhar do lado do PlayStation, você vai ver que o hardware aqui tá dizendo que ele cresceu 8%, versus o do Xbox que cresceu só 3%. Quando a gente olha pra cá, não parece ter uma diferença tão gritante, né? Mas na verdade tem sim, porque o Xbox não vende quase nada. Então qualquer coisinha que ele vende a mais já é uma soma positiva na conta. Já o PlayStation vende que nem água, então o crescimento de 8% é um crescimento substancial. Aí a próxima comparação seria o famoso Network Services, né? Ou seja, conteúdo e serviço comparado com o do Xbox. Como eu falei pra vocês, se você tira a Activision do lado do Xbox pra saber, né, a comparação de cada um, quanto que acrescentou ou não acrescentou, o PlayStation cresceu 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto que o Xbox cresceu 6%. Mas se você adicionar Activision, seria então 61%. E aí quando você bate o olho, você fala, caraca, então o Xbox ficou muito na frente do PlayStation, na verdade? Bom, guarda essa informação que você vai descobrir daqui a pouquinho. E aí, por fim, a gente tem a comparação da receita da divisão. O PlayStation subiu 16% e o Xbox subiu 5% sem Activision e 49% com a Activision, correto? Como que tá esse placar final? Aparentemente tá melhor pro lado do Xbox, na verdade, mas não é bem assim. Enquanto o Xbox fez 7,1 bilhões somando com a Activision, quando a gente olha pro lado do PlayStation, meus amigos, a Microsoft conseguiu tomar uma surra
colossal. Senhoras e senhores, o PlayStation fez nada mais nada menos do que 10,2 bilhões de dólares em receita versus os 7,1 bilhões do Xbox somados com a Activision. Isso significa, meus amigos, que a receita do PlayStation é 44% maior do que a receita do Xbox e a Activision combinadas. Sem a Activision é 104% maior. Cadê aquele pessoal que disse que a Microsoft ia obliterar a Sony após a compra da Activision? Me parece que o líder no mercado ainda não mudou, muito pelo contrário, parece que ainda está longe desse cenário ser modificado, né? Vamos ter que aguardar agora os próximos relatórios, que seria o Q4 da Sony versus o Q3 da Microsoft para descobrir. Mas é lógico, né? Também tem algumas observações aí a serem feitas. Como, por exemplo, apesar desse sucesso todo, né, na receita do PlayStation, nós tivemos alguns problemas, e um desses problemas aí foi a Sony confirmando que a expectativa dela das vendas do PlayStation 5 não foi atingida, tá? A Sony estava esperando cerca de 1 milhão a mais de vendas do total que foi vendido nesse holiday, né? Ou seja, o final de ano, que é o período que mais vende videogame para as empresas. Eles tinham projetado ali cerca de uns 9,5 milhões de consoles vendidos, quase 10 milhões, mas as vendas do PlayStation 5 foram de 8,2 milhões, e o que fez a Sony reduzir a sua expectativa de 25 milhões de consoles vendidos, né, pro ano fiscal de 2023 para 21 milhões de consoles. Então, galera, com base nisso, né, a gente vê que o PlayStation 5 ele tá conseguindo chegar no PlayStation 4 em termos de vendas, mas ele ainda não conseguiu passar. E aí a gente tem dois fatores. O primeiro, obviamente, foi a pandemia, mas aconteceu essa quebrada de constância, né? Que foi o seguinte, no ano passado já não tinha mais problema de estoque. Porém, a Sony só lançou um jogo dos seus estúdios próprios, o Spider-Man 2, comparado com o ano anterior, onde teve o God Ragnarok, o Gran Turismo, Horizon Forbidden West, o remake lá do primeiro The Last e outros títulos ali exclusivos por parcerias. Cara, 2023 foi consideravelmente mais fraco que 2022, então isso naturalmente chamou menos a atenção do público pro PlayStation, né? Obviamente a Sony sabe disso, então a única forma de recuperar isso daí é regaçando aí nas parcerias, regaçando nos títulos que vão ser lançados. Mas apesar de tudo, temos aqui uma excelente notícia, que foram as vendas do Spider-Man. De acordo com o relatório da empresa, Spider-Man 2 ultrapassou 10 milhões de unidades vendidas, ou seja, o jogo é um sucesso, e ao contrário do que alguns falaram em uns meses atrás, não, o jogo não deu prejuízo nenhum. Com 10 milhões de unidades vendidas a preço cheio, o jogo já gerou quase 1 bilhão em receitas para os cofres da Sony. Um único jogo. E lembrando que a franquia do Spider-Man não costuma vender só 10 milhões. O último vendeu mais de 20 milhões, o que significa que esse jogo tem potencial, se continuar sendo vendido, né, a preço cheio, para chegar aí na casa dos seus 1,4 bilhões em termos de receita. Fora isso, também tivemos uma boa notícia, que é com relação às mídias físicas, né? A mídia física no PlayStation sofreu um aumento de 1% comparado com o trimestre anterior, então não foi uma diferença tão gritante, mas é bom saber que a mídia física ainda está presente de forma relevante dentro, né, dessa fatia aí de vendas do lado da Sony, que é um indício de que ela não deve morrer tão cedo, né? Esperamos que seja assim, que dure ainda muitos e muitos anos, porque só quem usa a mídia física sabe, né, o benefício que ela traz para a plataforma e para o jogador, que muitos desconhecem, mas que aos poucos, né, parece que a gente está conseguindo aí conscientizar as pessoas, né, isso mundialmente falando. E por fim, nós tivemos então um pronunciamento do presidente Totoki, né, o atual presidente ali do PlayStation, que está sendo mal interpretado, né? Muitas pessoas estão pegando a frase dele e dizendo que a Sony disse que não vai lançar nenhum jogo, né, das suas IPs ou dos seus estúdios até o encerramento do ano fiscal de 2024, o que não é verdade. Esclarecendo aqui para vocês, o Totoki falou que o PlayStation não vai lançar nenhum jogo de franquia importante existente, ou seja, Homem-Aranha, um God of War, um Ghost of Tsushima, até antes de 31 de março de 2025, tá? Ou seja, as IPs que a Sony tá fazendo nesse atual momento, que já são oriundas, né, já são franquias que vão ter suas continuações, só não vão sair antes do ano de 2025. Porém, ele não falou aqui que as IPs novas que a Sony está fazendo, né, tanto jogos single player quanto jogos multiplayer, não irão sair. Ou seja, durante esse ano de 2024 até 2025, nesse período que ele se refere, nós veríamos títulos lançados do PlayStation. Quais a gente ainda não sabe, mas que não seriam títulos das franquias existentes. Portanto,
nós veríamos IPs novas. Então é isso, galera. Esse é o resumão do relatório da Sony que acabou de sair comparado com o da Microsoft, que eu sei que vocês adoram essas comparações. Hoje não vai ter tanta zoeira no vídeo, talvez eu não tenha editado tanto assim, porque né, eu tô com um pouquinho de pressa, né? Tô preparando umas coisas aqui que hoje vai ser um pouco mais corrido. Então vocês me perdoem, né? Normalmente eu faria o vídeo aqui no estilo mais 1000 graus, dando aquela zoeira, mas também serviu aí pra vocês se manterem informados. Então agora sim, assistiu até o final, curtiu? Se era contra uma zoeirinha de console, você tá vendo que não é nada demais, uma brincadeirinha aqui, mas a informação tá aí pra você. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like agora que você já viu, e eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor dizendo, na live do evento da Microsoft de amanhã. Se eu não fizer nenhum vídeo até amanhã, vocês já sabem que a gente vai se encontrar na live, que vai começar por volta das 5 horas da tarde o evento, mas a gente vai começar aqui com antecedência para falarmos das notícias, irmos preparando ali, né, todas as informações do que esperar dessa live da Microsoft. Vai ser um bate-papo muito legal, então preparem-se, já deixa sua agenda livre aí para amanhã, a partir de umas 4, 4:30 da tarde, que aí a gente vai se encontrar por aqui até o evento começar, belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e suporte no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.